sempre falo, né? Vamos com as quentes do Atlético, mas quente mesmo tá o clima no Conselho Deliberativo, né, seu Abras? Um abraço. Um abraço, Tati. Nossa. Rapaz, hoje saiu. Você viu a nota aí? Diga, senhor. Não, hoje, de ontem para hoje saiu a nota uma denúncia de fraude do Conselho. Você tem aí, porque aqui o retrato tá violento. Eu tenho aqui, seu Abras, enquanto o pessoal ajeita o retorno do Roberto Abras. Pessoal, ontem foi a notícia que estourou, né? Logo no inicinho da noite a gente teve essa informação aqui no grupo de pautas de O Tempo Esportes. Eu tinha visto en passant mais cedo o tema. A oposição, né? Do Atlético no Conselho, encabeçado aí pelo Cláudio Útil, o Rodolfo Groppen também, e tinha mais um membro, que um deles que assina o documento, o terceiro, Lázaro, sim, Dr. Lázaro. Eles soltaram um documento que foi encaminhado ao Conselho, dizendo que por fraudes dentro do Conselho Deliberativo do Atlético, os beneméritos determinaram, né, pediram a suspensão das eleições. Eu falei Lázaro Ramos, não? Lázaro Cunha. O Ramos é o ator. Pois é. Lázaro Cândido. Lázaro Cândido. Isso mesmo. Agora aqui, o Groppen, que eu conheci criança ainda, conheci o pai dele, velho companheiro antigo, o Cláudio Utz, que é delegado, era da polícia, a coisa toda, e o Lázaro Cândido. Aí soltaram essa nota, né? E depois vem a resposta. Por gentileza, você tá com a nota aí. Exatamente, eles soltaram a nota pedindo a anulação das eleições, que elegeu 150 conselheiros recentemente, e o Conselho do Atlético, uma nota que foi soltada hoje pela assessoria de imprensa, que diz o seguinte: eu não vou ler a nota na íntegra aqui, mas alguns pontos. O primeiro deles: a Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 8 de agosto deste ano elegeu a chapa única Galo Triplete para 150 vagas de conselheiros eleitos e 75 dos conselheiros suplentes. Essa eleição transcorreu dentro da mais absoluta legalidade e lisura, obedecendo ao mesmo modus operandi das últimas eleições deste conselho. O ponto 2: os procedimentos nela adotados foram rigorosamente iguais aos das últimas assembleias gerais ocorridas com a mesma finalidade, inclusive na que aconteceu durante a gestão do conselheiro Rodolfo Groppen como presidente do conselho, período em que o conselheiro Lázaro Cândido ocupava o cargo de vice-presidente executivo do clube. Aliás, importante deixar claro que o mesmo fato que Rodolfo Groppen contesta ocorreu em sua própria eleição para conselheiro. Ele foi nomeado conselheiro do clube em agosto de 2010, mas se tornou sócio da Vila Olímpica somente em abril de 2009, data em que iniciou os pagamentos, portanto menos de 2 anos depois de sua integração ao quadro social. Da mesma forma, Lázaro Cândido foi eleito conselheiro na mesma data e iniciou os pagamentos do clube social em junho de 2009. Dessa arte, ambos querem agora se beneficiar de suas próprias torpezas. E aí vai falando, né, que a carta contida nas reportagens, assinada pelos conselheiros, causa estranhamento, até porque, caso algum procedimento não tivesse ocorrido dentro das normas e da tradição, a chapa deveria ser impugnada dentro do prazo legal, e isso não ocorreu. E o ponto 4 que o Lélio estava falando, senhores, ali na abertura do programa, chama atenção também, diz o seguinte: a massa atleticana precisa saber que todo esse SIC, blá blá blá, nada mais é do que uma tentativa de jogar uma cortina de fumaça sobre a iminente mudança de nome da Arena MRV. Decisão essa sim aprovada de forma obscura em votação na calada da noite, nos instantes finais de uma reunião do conselho que sequer tinha o referido assunto em pauta. E o ponto 7, para finalizar aqui, seu Abras, por fim, reiteramos que está mantida a reunião extraordinária do conselho no dia 21 de novembro, bem como todas as pautas contidas
no edital de convocação assinado pelo Conselho Deliberativo do Clube Atlético Mineiro. E o presidente é o Ricardo Guimarães, que é ex-presidente e que hoje é o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético. Todos se recordam, o Lélio se lembra, quando a gente falava da reunião do Conselho Deliberativo. Primeiro haveria a reunião, a eleição, aquela coisa toda, e quando houvesse a eleição, presidente faria uma convocação e que o assunto em destaque de SAF, que é um assunto importante, que o assunto outro importante, que seria analisar o nome do falecido ex-presidente do Atlético, Elias Calil, para a Arena MRV. Seria discutido. E já está na pauta essa situação. Então, meus amigos, eu sempre adotei como é que me fale, gente, oposição. Eu acho oposição na política, em qualquer situação, tem que ter uma oposição, tem que ter. A unanimidade, que eu falava hoje com a Dilmara, toda unanimidade é burra, não sei quem foi aí, um Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. E até hoje a gente sente isso. Esse tipo de coisa. Tem que ter uma oposição. Em tudo. Tem que ter alguém contra. Agora, para discutir, vamos analisar. Peraí, você é contra por quê? Eu sou por isso, isso e isso. Não, mas aí você tem que. E agora, meus amigos, então veio a nota da que hoje tem a oposição, que eu acho bacana no Atlético, bacana, eu gosto de oposição, e veio o lado da situação, o que vai acontecer, que confirma a reunião para o dia 21. Teremos a justiça envolvida no caso? E vou dizer um negócio, eu citei hoje, não falo o nome, porque vou falar pra quê? Não existe, mas todos sabem, quando eu falo, tem conselheiro do Atlético, da antiga, que sabe. Teve um conselheiro que falou assim, eu vou pagar, vou ser sócio da Vila Olímpica, isso não existia ainda, o Clube Social do Labareda, existia a Vila Olímpica, falou assim, eu tenho piscina lá em casa, eu vou ser sócio da Vila Olímpica. E depois ele foi vice-presidente, foi isso, foi aquilo, tá vivo aí, sei lá, seus 70 e tantos anos. Mas esse é o Atlético. Agora o que vai acontecer? Vamos ver, alguém entra na justiça lá, não vai ter, aí o outro entra, acontece, vamos aguardar. Eu não sei, Lélio, Seabra, Leal, o que vocês acham dessa situação? Eu tô achando legal essa oposição. Faz parte. Não, com certeza. Agora, fato é, Lélio, Seabra, Gabriel, que assim, tem oposição dentro do Atlético, tem. Ela não tem a mesma força que já teve outrora, é verdade, até porque a situação pros conselheiros, pros 4Rs, por não ter essa oposição tão forte hoje em dia, né? Ela, não vou falar que é tranquilo, porque eu seria leviano, dirigir clube de futebol deve ser um rabo de foguete, como você acha dizer. Que não é forte? A oposição? Talvez com o maior presidente da história do clube do outro lado, você acha que não é forte? Forte, eu ia falar o seguinte, lá, na verdade, atuante. Forte não é o termo certo, atuante seria melhor. Obrigado, viu, Gabriel? Porque você não acha a situação deles confortável, não, Léo? Toda eleição que tem no Atlético é chapa única e ganha quase que por aclamação, cara. Ah, não, sim, isso recentemente aconteceu bastante, né? Ela não é atuante do jeito que a gente já viu em outros tempos, né? Em outros tempos, por exemplo, tinha o Manfredo Palhares, que vinha a público e dava sua cara a tapa. E aí a metralhadora disparava mesmo. Claro que muita gente não levava em consideração o que ele falava, mas ele vinha, né? Ele foi um fortíssimo opositor à gestão do Paulo Cury. Nós tivemos depois ele também sendo opositor à gestão do Ricardo Guimarães e ganhava naquele momento a voz também do Alexandre Calil, do Afonso Paulino, depois o Ziza, que era do grupo do Ricardo Guimarães, ele renuncia à sua presidência e o Atlético tem ali um breve momento de paz, né, tendo que
ser reconstruído aos poucos. A gente sabe das dificuldades do Atlético, principalmente pós-queda à segunda divisão, até chegar ao sucesso de 2013. Não foi uma escalada fácil. E aí a oposição ao Calil, ela ficou meio que nula. E neste momento, né, com tudo que depois do Calil fazer o seu sucessor, que foi o Daniel Nepomuceno, e de uma certa maneira o próprio Sérgio Sete Câmara, e aí houve o quê? Um rompimento do Sérgio Sete Câmara com o Calil. Houve agora de novo uma participação, digamos, ainda discreta, né, mas começa a incomodar da oposição, que é comandada pelo ex-presidente Alexandre Calil. Eu também acho muito normal. Se não houver oposição, quer dizer, né, vai tudo de acordo com quem tiver no poder. E não pode ser assim. Mas, neste momento importante, isso tem que ser resolvido. Realmente, houve conselheiro que se elegeu de forma irregular. Camarada não era associado do Atlético no tempo que o habilitasse a ser candidato? Ou isso realmente é só um blá blá blá, querendo desviar o foco porque o nome do estádio não foi aceito? Então, é um momento que vai marcar a história do Atlético pela chegada da SAF, e o pessoal precisa se entender, né? Ninguém precisa dar 3 beijinhos em ninguém, falar que ama e tudo mais. Precisa, como diria o Abel Ferreira, Rafa, cê abre, ó, cabeça fria agora. Por partes, né? Oposição no Atlético sempre teve, e eu também concordo, acho saudável, tem que ter, não só no Atlético, mas e não só no futebol também. A oposição tem que existir para poder existir lados opostos. Aí, ó, cutuca aqui para não deixar também quem está ocupando a cadeira atualmente. Nós estamos falando do Atlético, mas de forma geral, sentado ali em berço esplêndido, sem ninguém para incomodar. E aí faz o que quiser porque não tem oposição mesmo. Então, eu acho que tem que existir. Agora, eu ia pegar, o Lélio tirou ali essa reta final da sua fala aí, Lélio, foi exatamente o que eu ia falar. Primeiro que eu acho uma nota, o Atlético, mais uma nota oficial, né? Mas uma nota oficial do Atlético escrito blá blá blá, não sei o que, você acha isso um negócio? Aí o Lélio pegou aí o Lobão, né? Pra mandar o blá blá blá. Gente, vamos levar a coisa a sério, pelo amor de Deus. O Atlético escreve o que tem que escrever e ponto final, sabe? Fica parecendo coisa de boteco, sinceramente, é uma coisa que me estranha um pouco. Eu acho que tem que ter oposição, o Atlético tem que esclarecer. Agora, essa reta final da fala do Lélio era o que eu ia dizer. No caso do Atlético, principalmente, é preto no branco. É ou não é? Estava ou não estava? Não tem conversa. Não tem, olha, eu falo que o Rafa não sei o que, o Rafa vai lá e fala que eu não sei o que. Mas é ou não é? Parece menino pequeno brigando. Isso é o que? É quinta série? A tia tá falando aí, não pode, tá, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Numa altura dessa, o Atlético já passou o ano que passou, e aí no final da temporada, com os jogadores já de férias, quase inaugurando a Arena Elias Calil, a Arena MRV, ou como queiram chamar aí a Arena descer na Via Expressa aqui. Pelo amor de Deus, sinceramente, sabe? Olha, é ou não é? Estava ou não estava? Estava habilitado para votar? Foram eleitos legalmente? Então acabou a conversa. Então o blá 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 é do outro lado. Ou não? Então vamos levar a coisa um pouco a sério, né? Pelo amor de Deus. Você abriu aí ontem, até em entrevista ao camisa 12 do nosso querido Faelzinho, né? Uhum. O Cláudio Uti falou, e tem cruzeirense lá no Conselho do Atlético, hein? Ainda teve mais esse copinho de gasolina na fogueira, só pra aquecer um pouco mais. Já teve cruzeirense que ganhou até galo de prata, gente, então vamos, né? Pois é. E, seu Abras, assim, sinceramente, eu acho que isso aí vai acabar, infelizmente, ou felizmente, para quem não concordar com o que eu vou falar, se tornando uma guerra que vai parar na justiça. Muito provavelmente, se bancarem a reunião de segunda-feira, vão tentar entrar com alguma liminar para impedir que ela aconteça, e acho que não vai terminar tão cedo não, viu, seu Abras? Eu imagino também, eu tô dessa. Agora, eu conheço, eu sei de conselheiro que entrou depois do tempo do prazo, que não era legal, né? Quer dizer,
Você acusa daqui, acusa de lá, mas vem aquela história, poxa, você, quando entrou, você era sócio e tal. Eu conheço de cara que entrou depois, que não era sócio. Isso é um negócio, isso aí pode esperar. Vai dar justiça daqui, vai dar justiça dali, e é bom que isso aconteça. Agora, grande prejudicado da história, Clube Atlético Mineiro, porque não tem como adiar a SAF, né? Pois é, não tem algo... como adiar a inauguração da Arena MRV. Essa não vai ser, não vai ter problema. Você pode dar um nome daqui ou um nome de lá, não tem problema. Você inaugura seu nome aí, se for o caso, né? Não sei como é que vai ter. Mantém o naming rights, né, seu Abras? Deixa como Arena MRV e depois resolve, né? Justamente, sei lá, tá, vamos dar tempo ao tempo. Agora, eu te confesso que eu me sinto feliz de ver isso? Não vejo, não sinto felicidade, mas acho importante porque neste momento o Atlético tem oposição. Legal.